O céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Figuremos um rapaz de 20 anos, desses que comumente se encontram ignorante, viciado por índole, séptico, negando sua alma e a Deus, entregue à desordem e cometendo toda sorte de malvadeza. Esse rapaz encontra-se depois no meio favorável melhor. Trabalha, instrui-se, corrige-se gradualmente e acaba por tornar-se crente e piedoso. Eis aí um exemplo palpável do progresso da alma durante a vida. Exemplo que se reproduz todos os dias. Esse homem morre em avançada idade, como um santo, e naturalmente certa que lhe torna a salvação. Mas qual seria a sua sorte se um acidente lhe pusesse termo à existência, 30 ou 40 anos mais cedo? Ele estava nas condições exigidas para ser condenado e, se eu fosse, todo o progresso lhe tornaria impossível. Então, Kardec traz um exemplo bastante interessante para a gente poder refletir. Um jovem está lá aprontando as coisas naturais daquela idade e vai seguindo em frente. De repente, ele começa a estudar, arruma um bom emprego, toma uma posição digna, começa a trabalhar no bem, passa a ter fé em Deus, fé na vida, vai seguindo em frente. E se ele morresse por um acidente antes disso? E seria condenado simplesmente porque... E aquela oportunidade que é ali na frente. Ou seja, então se a gente colocasse agora dois jovens, um seguiu em frente fazendo bem, e o outro continuou fazendo a lambança, morreu no meio do caminho. Então esse que foi em frente fazendo bem, conseguiu a salvação. O que morreu no meio do caminho, perdeu todas as possibilidades de crescer espiritualmente, que morreu cedo. Aí Deus seria muito injusto se deixasse o infeliz preso às próprias circunstâncias, presos às suas dificuldades, às suas infelicidades. Portanto, nós temos que procurar entender que o caminhar para seguir em frente, o caminhar para o aperfeiçoamento, o caminhar para se fazer melhor, depende da pessoa. Tudo bem. Mas, se ele não conseguiu por uma série de fatores, ele tem que reencarnar para seguir seu caminho, o seu progresso. Aquele que seguiu em frente e se aperfeiçoou, se melhorou, ele ganha, obviamente, uma condição de se melhorar, uma condição de se aperfeiçoar. Naturalmente, porque ele foi, por exemplo, até os 90 anos, então ele teve tempo de refletir, teve tempo de fazer uma série de correções. Com isso, ao adentrar o mundo espiritual, por já ter corrigido bastante, estará melhor. O outro que morreu antes não teve essa oportunidade. Portanto, a reencarnação vai levar em conta onde cada um parou. O que chegou aos 90 anos, que se cuidou, que procurou trabalhar coerentemente, ao chegar lá na frente, desencarna, por exemplo, em 10 anos no plano espiritual, ele vai conquistar muito, porque ele já chegou bem, já chegou reformado intimamente. O outro que morreu aos 30, talvez passa 30 anos em sofrimento, para depois passar mais uns 30 anos tentando reparar, para mais 10 se preparando para reencarnar. Entendeu? Então, esse processo que a doutrina espírita nos mostra do processo da reencarnação, que é na realidade uma reeducação do espírito, é muito mais coerente do que aquele que fala que o espírito vai ficar a vida inteira no inferno. Portanto, a lógica da reencarnação leva-nos a entender que todos nós podemos nos melhorar, todos nós podemos ser pessoas melhores. E assim, segundo a doutrina das penas eternas, teremos um homem salvo somente pela circunstância de viver mais tempo. Circunstância, aliás, fragilíssima, uma vez que um acidente qualquer poderia tê-la anulado fortuitamente, desde que a sua alma pôde progredir em um tempo dado. Então, sem a reencarnação, as penas sendo eternas, o que viveu mais tempo, ótimo, se salvou, foi para um patamar melhor. Quem não viveu mais tempo está, na linguagem popular, enrascado. Por que razão não mais poderia progredir depois da morte? De uma causa alheia à sua vontade a tivesse impedido de fazê-lo durante a vida? Por que lhe recusaria Deus os meios de regenerar-se na outra vida, concedendo-lhe-os nesta? Portanto, isso que é importante nós entendermos.
Aquele que morreu num acidente, ele vai começar a se regenerar em outra vida, conforme nós explicamos aqui. E também no plano espiritual. Conforme a gente lê a série André Luiz, a gente vê que os espíritos se regeneram, encarnado ou desencarnado. Mas na encarnação é a prova de fogo. Você vai passar ou você vai ser reprovado? Depende das nossas predisposições íntimas, do nosso fortalecimento íntimo, de nos impulsionar para o crescimento, para o aprimoramento. Depende de cada um de nós o caminho que vai seguir e as escolhas vão definir onde vamos chegar. Neste caso, o arrependimento veio posto que tardio, mas se desde o momento da morte se impusesse irrevogável condenação, esse arrependimento seria infrutífero por todo sempre, como destruídas seriam as aptidões dessa alma para o progresso, para o bem. Logicamente que a pessoa procurou se corrigir, procurou superar-se, mas os erros cometidos são uma lacuna que ele terá que reparar um dia, de alguma forma, tomando consciência daqueles erros. Não é que ele chegou lá aos 90 anos, como a gente deu o exemplo aqui, porque nos últimos 20 anos ele se tornou uma pessoa centrada, extremamente equilibrada. Ele ficou salvo. Ele, na realidade, se preparou melhor para chegar ao mundo espiritual. Mas os erros cometidos, de alguma forma, um dia terá de reparar. Sempre teremos de reparar. Então vamos caminhando. O nosso caminhar aqui na Terra sempre vai trazer frutos para nós, de alguma forma, segundo a forma que a doutrina espírita ensina. Então, quando nós estamos fazendo nosso progresso para o bem, nós estamos nos aprimorando, nós estamos nos aperfeiçoando para chegarmos a uma condição de sermos bons, sermos melhores, sermos daqueles que progridem, que passam sempre as oportunidades de nos melhorarmos. E melhorando, vida após vida, nós vamos buscando a nossa perfeição. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine.